Daí, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um episódio bacana, feito com muito amor e carinho para todos vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, já que a gente sabe que existe algo que é mais rápido que a velocidade da luz, que é o pensamento. Então, vem com a gente entender o mecanismo da prece, que é uma dessas formas de fazer o nosso pensamento viajar pelo espaço e fazer transformações muito profundas na vida das pessoas. Um beijo do coração, fique com a gente! Daí, amigos do Espírita Pop, todos juntos aí torcendo para um mundo com mais paz, compreensão, para que a gente possa, de fato, atender os nossos objetivos bons, né? E fazendo as nossas orações diárias. Eu tenho o hábito, por exemplo, de orar de manhã e de noite, fazendo o evangelho, né? Abrindo o evangelho, estudando o evangelho, 2 vezes pelo menos. Mas durante o dia, evidentemente, a gente tem vários momentos de prece, de oração, já que a gente aprendeu com Kardec que não precisa lugar, não precisa, né, fórmula especial para poder orar, porque Deus, ele capta os nossos pensamentos assim que eles estão acontecendo. E existem espíritos responsáveis por pegar esse nosso pensamento. Nosso pensamento é um pouco material, uma coisa difícil de compreender, assim, mas é como se nós pudéssemos tocar nesse pensamento, né? Ter esse pensamento tocado, melhor dizendo. Chico Xavier tem uma demonstração na obra de André Luiz, que quando as pessoas estão orando, é como se fossem bolinhas saindo d'água, quando a gente está mergulhando, sabe? Aquelas bolinhas de oxigênio que vão saindo d'água. Então, mais ou menos assim, o nosso pensamento também é capturado pelos espíritos superiores para atender. Mas esse mecanismo ele tem características muito especiais, como eu disse na introdução do programa. Ele não está sujeito ao peso da matéria, ou seja, não está limitado a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Portanto, nós podemos ter uma comunicação, como Kardec tem na Revista Espírita, de um espírito de Júpiter. Nós podemos ter informações da casa de Mozart, né, entrevistando, quando Kardec entrevista Mozart. Então, né, nós estamos muito distantes, nós fôssemos considerar o delay que cada pergunta e resposta daria, isso seria ainda bastante. E nessas circunstâncias que nós estamos apresentando aqui, a prece ela tem a capacidade, né, o pensamento tem a capacidade de viajar mais rápido que a velocidade da luz, ou seja, ele está fora do espaço-tempo. É uma coisa que a gente vai no futuro compreender um pouquinho melhor, mas em Kardec já nos deu a deixa lá na introdução, na capa, né, na contracapa da Gênese. Ele acabou dizendo que buguei aqui, né? Da Gênese, para Deus, o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Então, a questão do tempo aí que a gente tem visto nos filmes, isso mais ou menos tem razão de ser. E aí eu lembrei aqui também do filme Lucy. Quem assistiu esse filme tem uma ideia ali, ela consegue enxergar, né, no filme as ondas de rádio, as ondas de celular, enfim, ela consegue captar, sintonizar, e a prece é mais ou menos isso, gente, é a nossa capacidade de sintonizar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser procurar, e aí, gente, quem não tem o Evangelho aí, ó, a gente super sugere. Esse livro é um amigo para a gente ajudar, ser ajudado e poder ajudar as pessoas de uma maneira ímpar. Quantas coisas eu deixei de fazer de errado, assim, porque de manhã abriu o Evangelho, chegou de tarde, uma situação X, Y aconteceu. Não, mas eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu não posso, né? Eu tenho que lembrar da conduta indicada pelo Evangelho. Então, assim, é um amigo que a gente não pode estar abandonando de forma nenhuma, porque é o pensamento de Jesus comentado pelos espíritos superiores, e Kardec selecionou aí as mensagens que pudessem nos dar um norte para a gente ser muito mais feliz. Quando a gente segue o Evangelho, a gente tem consciência tranquila. Quando a gente tem consciência tranquila, a gente tem paz. Quando a gente tem paz, a gente está pronto para ser feliz, né? Então, é um circuito que vai sendo construído a partir das nossas próprias ações, dos nossos próprios pensamentos. E aí os espíritos vão dizer de forma muito bonita, a prece é uma invocação, por ela se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Ela pode ter por um objeto, né, um pedido, por objetivo, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. E aqui uma coisa importante que tem espírito que é todo racionalista, né, espiritismo científico, esses aspectos religiosos são menos importantes. Gente, lá no livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar sobre a prece, ele já fala, né, pedir, agradecer e louvar.
E olha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo também, né? Glorificar. Gente, o estado de gratidão, o estado de louvor também é um estado de conexão com Deus. E a gente tem várias culturas que fazem isso, né? Eu fiz yoga há um tempo, quando você está ali nas posições, respirando, absorvendo prana. O que é o prana, né? Prana, nosso fluido vital, absorvendo o fluido vital e direcionando para as regiões do corpo que a medicina ayurvédica acabou estudando nesses milênios e entendeu que essa energia daquelas regiões do corpo precisava ser liberada, precisava ser recondicionada, e aí aqueles exercícios vão levar fluido vital para aquelas zonas do corpo que estão associadas às emoções. A gente sabe disso, a gente fala, meu coração, a pessoa está com raiva, está com fígado atacado, enfim, né? A gente sabe que as emoções elas têm reverberação no nosso perispírito e, evidentemente, no nosso corpo também. Então, mas glorificar também é um ato de prece, também é um ato que faz com que a gente possa crescer como pessoa, porque a gente liga o nosso Wi-Fi, é aí que eu queria chegar. O estado de prece é como se nós pegássemos o nosso Wi-Fi, pedíssemos a senha da rede, né, que nós queremos alcançar, e quando nós conectamos lá, nós começamos a fazer um download e upload, ou seja, nós estamos tendo essa capacidade de sermos ajudados com informações, com amparo, e também estamos sendo monitorados, né? Estamos compartilhando a nossa localização, as nossas emoções, e aí a gente consegue em tempo real ser amparado e beneficiado. Não é assim que funciona? A gente não é assim quando a gente vai ligar no celular, no Wi-Fi, quando a gente chega em algum estabelecimento? Da mesma forma, nós também nos posicionamos quando estamos em prece. E aqui, ó, e a prece, gente, é uma coisa que ela pode ser feita pela pessoa que está passando na rua. Sabe quantas vezes a gente cada vez anda menos com dinheiro em função do Pix, em função da pandemia, a gente tentou evitar um pouco esse contato. O que aconteceu? Muitas vezes a gente tem pessoas em situação de rua que esperam que um dinheiro, alguma coisa, a gente acaba ali não tendo às vezes. A gente pode fazer uma prece por eles, é evidente, né? Que talvez a gente não possa no momento dar o dinheiro, mas tem uma padaria perto, a gente pode comprar um lanche. É sempre importante lembrar que toda vida é igual, né? Toda vida humana é igual, não importa a condição social que ela esteja inserida. Para Deus, somos todos iguais e nós ajudarmos, né, uma pessoa que está em situação de rua e ajudarmos uma pessoa extremamente bem-sucedida é a mesma coisa. É claro que os nossos laços do coração nos pedem que a gente ampare mais aqueles que estão mais próximos, já que Jesus nos disse, né, ama o teu próximo. E dizem, e de forma especial, né, com relação aos nossos pais, por exemplo, nosso dever para com os pais, honrar pai e mãe. Então, sim, existe uma escala de compromissos a partir da nossa família que vão se inserir na ordem social, mas toda a vida é igual, a gente tem que ter esse cuidado. E a prece é um instrumento que a gente pode estar usando para essas pessoas, para quais pessoas que a gente vai cruzar, né? Que Deus abençoe aquela pessoa. Eu gosto muito de falar com meu espírito amigo e que eu tenho uma relação assim muito forte, né? E aí e essa questão ela é tão importante, gente, porque ela mexe com o nosso dia a dia, que é se conectar com a providência. Muitas vezes a gente não entende o quanto isso é poderoso. Quando a gente se conecta com a providência, a gente, até o que a gente vai comer tem essa comunicação. Quando a gente vai sair de viagem, os melhores caminhos, quando a gente vai encontrar alguém, as melhores palavras, esse estado de comunhão, e aí o nome da casa espírita, né, comunhão espírita cristã, esse estado de comunhão é um estado de prece permanente a qual nós nos vinculamos com a providência divina, e ela permite, como se nós tivéssemos um radar em torno de nós, e esse radar, ele ligado, faz com que nós estejamos quase num GPS espiritual. Quem já teve momentos assim sabe o quão maravilhoso é se sentir guiado pelo poder de Deus.
pequenas ações, pequenas proteções começam a surgir, né? Detalhes importantes, pessoas que a gente cruza. Parece que assim, não, essa pessoa apareceu aqui agora, e a gente começa a perceber essa ação. Mas é o estado de prece, é o estado de compromisso com as pessoas menos favorecidas, quaisquer que sejam as suas condições, né? E aí toda essa situação nos faz pensar que essa meditação do cristão, do vigiar e orar, ela permite que a gente tenha uma conduta melhor. E aí eu quero chegar. A prece, a gente começa a agradecer, a pedir, mas ela também vai ter um impacto na nossa conduta. E aí, uma coisa importante é que não basta a gente... Tudo que a gente quiser pedir, de alguma forma a gente vai ser respondido. Sempre a gente vai ser respondido. Mas não adianta a gente ficar pedindo coisas que são incompatíveis com a nossa necessidade real, né, da nossa encarnação. Ah, quero ganhar na Mega Sena porque eu quero ajudar um monte de gente. Ajuda com o que tu pode, pronto, né? Não quero dizer que ninguém pode deixar de jogar Mega Sena, pode jogar, gente. Então, gente, vamos junto aí tentar fazer da prece um hábito constante. Fazer da prece um hábito constante. E Jesus nos diz, né, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, vos será concedido. Ou seja, vai ser concedido aquilo que a gente precisa, né? Mas vai ser, gente. E esse é um compromisso que os nossos amigos têm. É evidente aqui que eu não vou falar só da qualidade da prece, né? Não adianta ficar fazendo fórmulas, fazer prece em outros idiomas que a gente não compreenda. Isso não funciona, tá? Prece é uma comunicação com Deus. Então, e com os espíritos superiores, com aqueles que... Não adianta eu chegar pro Flavinho, pro Rodrigo, pra galera da comunhão e dizer assim, né? Falar aqui umas palavras estranhas aqui, parará, parará. Então, o que tu quer dizer, Cristiano? Seja claro, né? A gente tem que falar de modo que os espíritos entendam. E aí, o nosso pensamento tem que estar ali dizendo alguma coisa, porque eles leem nosso pensamento, e aí, a partir do nosso pensamento, a gente consegue equacionar e formular, né, os pedidos, os agradecimentos, ou apenas conectar com Deus. E aí, eu queria aqui um depoimento, quem quiser, se estiver assistindo o programa, colocar ali embaixo um pouquinho, assim, se tem orado todo dia, se tem hábito de fazer evangelho no lar. E a galera já colocou, tem vídeo falando do evangelho no lar aqui no Espírita Pop, tá? Busca ali. E porque nós precisamos muito orar pelo mundo, gente. Precisamos orar muito pelos governantes de todos os países importantes. Aliás, todos os países são importantes, né? Mas especialmente nesse conflito que a gente está vivendo agora, os países da Europa, os Estados Unidos, até o nosso presidente do Brasil, todos precisam de muita prece, porque nós estamos ali para ter uma guerra que possa mudar para sempre a nossa civilização. Então, nosso pedido por paz, ele tem capacidade de transformar a realidade, gente, muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. E nós tivemos situações, né? Por exemplo, no Chile, quase legalizaram o aborto, que seria uma tragédia. Só para a gente lembrar que Chico Xavier nos disse que se legalizar o aborto no Brasil, o Brasil perde a condição de pátria do Evangelho. E quase legalizaram o aborto no Chile. E a gente estava sempre em oração com muita gente, né? A doutora Marlene Nobre, saudosa, fez parte dessa campanha de não legalização do aborto no Brasil, junto com outros tantos. Mas no Chile teve uma pessoa que mudou o voto e era, né, teoricamente favorável um dia antes da votação, e por causa daquele voto, de um voto, não foi legalizado o aborto no Chile. E a gente sabe que os espíritos, boa parte dos espíritos se revoltam, né, quando acontece isso. Então, eu estou fazendo isso aqui porque a gente pode orar pelos políticos, a gente pode orar pelas pessoas que estão no poder, porque elas também vão receber essa prece. A prece é um mecanismo muito eficiente. E aí, Jesus fala de uma coisa bacana aqui, no capítulo, que está dentro do capítulo
27, números romanos aqui, Pedi, obtereis, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai comentar sobre esse tema, né, sobre a qualidade da prece. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Ou seja, discrição, não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Isso aqui é uma passagem bíblica do Evangelho anterior, né? Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparares aos outros, procurai o que há de mal em vós. Ou seja, para a gente chegar com humildade diante de Deus, e ele estava mencionando o Evangelho de Lucas, né? Estava citando o Evangelho de Lucas, capítulo 18, para a gente poder quiser pesquisar depois. E a ação da prece, então, ela tem toda essa conotação na energia, na corrente energia. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontrem. Os espíritos comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. E aí eles continuam falando, gente, vale muito a pena ler os itens aqui, a partir do item 9 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. São vários pontos importantes que Kardec traz sobre a prece, e a utilidade da prece está sempre vinculada à nossa capacidade de desprendimento também, né? Olha que interessante, tem gente também que confunde o aspecto mítico com o aspecto místico. E Kardec nos convida a ter uma prece mística. Essa explicação, sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística, ou seja, sem rituais, prece capaz de fazer a gente transcender pelo nosso próprio coração, né? E não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que pode tornar a sua ação efetiva. Então, assim, gente, onde nós estivermos, na situação em que nós estivermos, nós temos como fazer isso. E aí a gente pode fazer uma coisa mais legal ainda, que é juntar as pessoas para orar. Kardec vai nos dizer, a prece em comum tem uma ação mais poderosa, porque quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Então, amigos, encerrando o programa de hoje, o mecanismo da prece pode transformar a realidade que a gente vive. Eu tenho um caso em família assim muito forte. A gente tem um tio que foi vítima de racismo, e ele acabou sendo ofendido por muito tempo, uma situação muito triste, e ele revidou, e ele foi preso, gente, ele foi preso, porque ele revidou aquela pessoa que o provocava, né, o chamava de nomes muito feios, e lembro que se formou uma corrente de oração muito forte. A mãe fazia parte, orando pela pessoa que havia levado ele àquela situação. Vocês acreditam que a pessoa se arrepende, a pessoa que durante 2 anos o chamava de nomes feios, de nomes de animais por causa da sua cor, e depois dessa oração de ser tão forte da família por aquela pessoa, a pessoa se arrependeu profundamente, pediu perdão pelo que tinha feito, e ele conseguiu sair da prisão e ainda perdoou ela. A prece transforma as nossas vidas, gente. Nós precisamos orar por aqueles também que nós temos dificuldade. E essa é uma mensagem muito importante se a gente quer chegar no plano espiritual numa condição boa, né? Porque quando Jesus fala, né, em deixar a oferenda no altar, que era um símbolo judaico da época, a gente tem que entender a tradição judaica da época,
mas ele diz assim, antes reconcilia-te depressa com o teu próximo, né? Antes que ele te entregue ao juiz. Nós temos aqui, ao colocar o nosso coração diante da ação da boa vontade, de ajudar, de nos colocar em contato com Deus, nós temos que também ter a consciência de pedir perdão às pessoas que nós convivemos, ou de perdoar do fundo do nosso coração, e a oração é um caminho maravilhoso. Tem uma prece de Kardec que ele fala, ele pede que essas pessoas possam ter melhores sentimentos para comigo, ou seja, pedindo a providência que nos reaproxime uns dos outros e a gente possa seguir em paz, né? Seguir trabalhando no bem. Então, eu quero deixar um beijo no coração de vocês. Hoje eu adaptei aqui o cenário e eu estou com um quadro, gente, muito legal da médium Maria Gertrudes, uma médium de Minas Gerais. Esses quadros são telas pictografadas, e esse aqui é do espírito Alfred Sisley. Eu vou sair um pouquinho para o lado aqui, e um pouquinho para o lado aqui, ó. E o espírito Alfred Sisley nasceu na França, morou na Inglaterra, depois volta para a França, amigo de Renoir, de alguns espíritos ali da cena parisiense. E são vários espíritos que pintam através da médium, e essas telas ajudam a manter a instituição de Jerônimo Mendonça, lá em Minas Gerais. É uma escolinha que é mantida com essas telas, já que a gente sabe que as obras mediúnicas não podem ser vendidas e gerar recurso, né, para os médiuns. Esses recursos têm que ir para uma obra existencial, porque elas vieram do alto e a gente sabe que isso é um compromisso, e esse é um patrimônio dos espíritos, né, que só pode ser utilizado para o bem, assim como as obras psicografadas também devem ser assim. Então, eu me despeço com vocês aqui, beijo no coração e tamo junto. Vou sair aqui da frente para vocês verem melhor a tela. Até mais. Orem por mim, orem pelo mundo, orem pelos líderes de todo o planeta, orem para aqueles que você precisa amar mais, orem para aqueles que vocês já amam também. Tchau, tchau.